Bem-vindos mais uma vez no nosso canal, onde estamos falando temas de saúde, saúde infantil, e nesta oportunidade vamos comentar sobre um tema que é motivo de acidentes domésticos com as crianças, exatamente. Criança que termina engolindo objetos que encontra em casa, nesses dias de quarentena, nesse tempo que estamos em isolamento social, muitas vezes nos deixamos objetos pequenos ao alcance das crianças e elas terminam pegando, brincando, ou mesmo terminam brincando com seus brinquedinhos e alguns deles terminam indo para a boca e da boca passam para dentro do organismo. E nesse sentido, nós vamos identificar nesse vídeo quais são os objetos, como identificar os objetos e o que nós podemos fazer nesses casos. Eu sou o Dr. Edson Denis, médico pediatra, e eu quero que você me acompanhe nesse vídeo agora. Quando uma criança vai engolir algum objeto, nós temos praticamente duas vias ou dois lugares aonde esse objeto pode ir. O primeiro deles vai ser a via respiratória e o outro vai ser a via digestiva. E nós vamos identificar em ambos os grupos quais são os sinais que você vai perceber para identificar aonde foi que esse objeto ficou parado. Por quê? Quando a criança termina engolindo e fala para você, ou você percebe que a criança engoliu alguma coisa acidentalmente, o desespero é muito grande. Mas nesse vídeo vamos ajudar você. Então, o que fazer nesse primeiro caso, quando a criança está brincando com alguma coisinha, colocou na boca, seja de forma acidental, ela está brincando, caiu ou aspirou bruscamente e o objeto foi para dentro. Nesses casos, a probabilidade do objeto ir para a via respiratória é elevada. Mas quais os sinais? Basicamente, a criança vai referir muita dor na garganta, vai referir uma tosse, mas uma tosse irritativa, uma tosse que não para, uma tosse que vai incomodar até mesmo a criança e pode até levar para o vômito. E uma característica muito importante, a criança vai começar a aumentar o seu ritmo respiratório e a criança vai começar a referir falta de ar. Tudo porque aquele objeto vai estar obstruindo a via respiratória e, logicamente, a criança vai apresentar todos esses sinais. Então, se o teu filho engoliu alguma coisa, começou com uma tosse muito forte, contínua, te referindo que está doendo a garganta, te referindo, inclusive, que está com falta de ar, não está conseguindo respirar bem, é uma emergência. Você deve pegar essa criança, levar para um pronto-socorro, levar para uma emergência, para ali identificar a localização e realizar as manobras para poder retirar este objeto sem nenhum tipo de complicação. Beleza? Agora, se o objeto foi para a via digestiva, e isso pode ser também de forma acidental, ou porque a criança conscientemente terminou colocando na boca e terminou engolindo. Se for assim, as chances de ir para a via digestiva são muito elevadas. E nestes casos, nós temos que fazer a seguinte pergunta: qual foi o objeto que a criança terminou engolindo? Se a criança conseguir identificar, porque geralmente este problema de engolir objetos vai se dar entre os 2 anos até uns 7, 8 anos aproximadamente. Então a criança já consegue identificar claramente o que ela estava fazendo naquele momento. Então, se você identificar qual o objeto, você deve pensar e agrupar o objeto em três grupos importantes. O primeiro é um objeto punzocortante, é um objeto que tem pontas afiadas, é um objeto que pode terminar cortando tecidos, que pode terminar provocando feridas, pontiagudo, é um objeto classificado ali, é um objeto
tipo baterias de relógio, baterias que utiliza nos carrinhos, nos brinquedinhos, né, nas bonequinhas para elas se movimentarem. Então, são essas baterias, são essas pilhas de relógio, que são pequenininhas, segundo grupo. E terceiro, são objetos comuns de casa e na grande maioria de casos que chega na emergência, a criança termina engolindo o quê? Moedas. Então, se você vê, a moeda ela não tem pontas cortantes, as bordas são completamente redondeadas, então não vai provocar nenhum tipo de lesão. Plásticos, crianças que engolem pedaços de madeira, papel, terminam engolindo bolinhas, etc. Então, você classifica nesses três grupos. No primeiro grupo, se for objeto punzocortante, que tem chance de provocar uma perfuração no intestino ou uma lesão intestinal, você deve levar essa criança para o médico no postinho, na emergência, no pronto-socorro, porque ali eles vão identificar a localização do objeto, vão fazer exames para poder identificar e vão começar a fazer um segmento naquela criança. Muitas vezes o segmento termina sendo em casa. Você deve observar a criança em casa. Porém, é bom você já tomar os recaudos e o centro também estar ciente do caso, porque aí você não perde tempo em caso de algum tipo de complicação. Se o objeto for uma bateria, pilha de relógio ou outro tipo de bateria, nesses casos, você deve levar a criança também no pronto-socorro ou na emergência, porque o contato dos ácidos com essas pilhas, com essas baterias, faz com que se libere a substância eh, nociva que a pilha ou a bateria tem, que faz com que dê energia. Esta substância é corrosiva, é uma substância que pode provocar queimaduras internas no tecido, no intestino, na mucosa do abdômen, do estômago, e pode terminar perfurando ou intoxicando a criança. Então, nesses casos, você deve levar na emergência, porque sim, aí é autorizado a retirar o objeto de dentro antes que este possa provocar outro tipo de alterações. Agora, se o objeto estiver no terceiro grupo, que são a grande maioria dos casos, que não vão provocar nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de alteração na criança, então nesses casos você pode observar a criança em casa, porque a criança, quando o objeto passa para a via digestiva, ela não vai ter tosse, e se tiver, vai ser uma tosse muito esporádica, ela não vai referir dor de garganta, a não ser que tenha machucado um pouco a garganta, mas pode referir uma leve dor retroesternal, mas não é uma dor intensa. E o mais importante, essa criança não vai ter falta de ar e a sua respiração vai ser completamente normal, ela não vai ter uma respiração rápida. Então, esse é o principal sinal para identificar para onde que foi o objeto. Então, foi para o intestino, foi para o estômago, aguarda, observa. Você não precisa dar nenhum tipo de substância. Óleo mineral, azeites, eu já vi dar leite, eu já vi fazer preparados para a criança tentar vomitar. Não precisa induzir o vômito também não. O objeto passou para o estômago, ele vai continuar o seu percorrido pelo intestino até ser eliminado. E muitas vezes, por mais que você queira procurar o objeto que está sendo eliminado, em alguns casos você nem mesmo consegue identificar, elimina. E eu já vi crianças que a gente vai fazendo controles radiográficos para ver aonde que está, principalmente moeda, né? Já a gente pede para voltar, fazer um raio-x, e a gente vai observando, perguntando para a mãe fala, não, doutor, eu olhei, eu revistei tudo, não eliminou a moeda ainda, e quando a gente bate o raio-x, a moeda sumiu, desapareceu. Então, é difícil às vezes realmente poder encontrar o objeto nas fezes da criança. Porém, não precisa fazer nada. Laxantes, então, de jeito nenhum. Por quê? Porque o laxante, o que ele vai fazer é aumentar a contração do intestino. E o aumento da contração do intestino pode fazer com que um objeto que seja completamente inocente,
como uma moeda, pela força de contração, pode terminar lesando a mucosa do intestino ou inclusive perfurando a mucosa do intestino. Então, você não precisa fazer praticamente nada, só observar em casa. Se quiser, pode levar no pronto-socorro para fazer o exame, identificar a localização, mas nada demais, nada para se assustar. Agora, se for um objeto punzocortante, como que você vai identificar os sinais de alarma ou de alerta? Ou se caso o intestino apresentar algum tipo de lesão, ferida ou perfuração. Se apresenta com uma dor muito forte, a criança vai te referir uma dor muito forte em um lugar bem específico. Quando você perguntar, nossa, mas onde que está doendo? Se te falar, nossa, está doendo a barriga toda, pode ficar tranquila. Mas se te referir, nossa, mas está doendo aqui, especificamente aqui, de uma dor muito forte, é o primeiro sinal. Segundo sinal, você automaticamente vai tentar levar a mão no abdômen para tentar melhorar e ver o que está acontecendo. O contato com o abdômen gera dor e a parede abdominal fica dura e rígida, como se fosse uma madeira. Então, nesses casos, você está frente a uma perfuração, uma possível peritonite, você deve levar a criança urgentemente no hospital, na emergência, para poder realizar os procedimentos, para poder melhorar a situação. Então, na minha experiência de crianças que engoliram objetos, eu posso te falar que quase 95% das crianças que chegam na emergência ou no pronto-socorro por terem engolido algum objeto, na maioria dos casos, nesses 95% de casos, o objeto é uma moeda e não precisa se preocupar de jeito nenhum. Então, embora a criança termine engolindo algum objeto e você fique desesperada, lembra que a maioria das vezes são objetos que não vão provocar nenhum tipo de lesão e vão ser eliminados de forma natural, sem nenhum tipo de problema e preocupação. Beleza? Então, vídeo curto, não esqueça, se você gostou do vídeo, deixar o seu like, se quiser comentar, né, ou seja, teve alguma criança ali que engoliu, me comenta ali, coloca nos comentários quais os objetos que eles engoliram e o que vocês fizeram, né? Quem não está inscrito no canal, também não esqueça se inscrever, tem um botãozinho aqui para se inscrever e também ativar o sininho para você ser lembrado cada vez que um vídeo novo sair no ar. Então isso é muito importante. Lembrando que toda terça e quinta vamos ter um vídeo novo no nosso canal, então eu aguardo vocês nos próximos vídeos.